Quero saudar a bendita Igreja do Cordeiro com a paz do Senhor. Quero agradecer aos amados irmãos pela confiança que me está a ser depositada para compartilhar a palavra de Deus. Há tempos atrás nós falamos sobre 5 ministérios num outro tema. E o nosso irmão Israel pediu: irmão Santos, faz favor, podia explicar a função de cada ministério, desses 5 ministérios, dentro da igreja, cada função de cada ministério. Ok. Venha comigo até ao livro de Efésios, capítulo 4, faz favor. Efésios, capítulo 4, versículos 8. Diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ok. Irmão Israel, vamos então começar por explicar o ministério do apóstolo. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Qual é o ministério do apóstolo? Qual é a função do apóstolo dentro da Igreja Universal? Ou dentro da Igreja de Jesus Cristo? O apóstolo tem uma função. O apóstolo recebe um dom diretamente do Eterno, não é? E ele traz esse dom que ele recebe, ele traz os 5 ministérios dentro dele. Lembre-se, o apóstolo tem a capacidade de abrir igrejas. Ele abre igrejas em sítios virgens, em sítios onde nunca houve igreja, onde não há igreja. Ele abre igreja, cria igrejas, ele fortalece igrejas, ele treina líderes, cria líderes, faz pastores, faz evangelistas, treina profetas. O apóstolo faz líderes em Cristo. Amém? E também fortalece igrejas. Quer dizer, visitando as igrejas. Ele abriu as igrejas e ele vai visitando paulatinamente, em tempo, para fortalecer e para ver o estado de cada igreja. Esta é a função do apóstolo. E depois nós temos o profeta, outro ministério, o profeta. O profeta não é nenhum adivinha, não é nenhum vidente. O profeta não é aquela pessoa que está sempre a ser usado num dom de uma palavra de sabedoria ou num dom de uma palavra de conhecimento. Isso são coisas diferentes. Nós às vezes pensamos que uma pessoa que está a operar no dom de uma palavra de sabedoria ou no dom de uma palavra de conhecimento está a profetizar. Não, não é nada disso. Isso é diferente. Um dia com mais calma vamos explicar melhor esses 2 dons que eu acabei de citar. O profeta é aquela pessoa que Deus usa para falar. E deixa-me lhe dizer que Deus não fala sempre. E Deus não fala muito. Deus fala pouco. Pastor, lembre-se que nesses livros proféticos, no livro de Jeremias, no livro de Isaías, Deus fala muito. Quer dizer que Deus falou muito. Claro que Deus falou muito. Mas aquilo que está escrito no livro, nos 66 capítulos de Isaías, não foi escrito só num dia. Aquilo foi escrito durante anos. Amém? Aqueles capítulos todos de Jeremias não foram escritos só num dia. Quer dizer que Deus, havia dias que falava e eles escreviam. Havia dias que Deus falava e ele escrevia. Não quer dizer que aquilo foi escrito só num dia.
Não quer dizer que Deus falava aquilo só num dia, não. Aquilo foram anos e anos, aqueles capítulos bíblicos. Então, o ministério do profeta é esperar que Deus fala. Não é ele falar nas suas emoções, não. Não é ele chamar as coisas em existência. Chamar as coisas em existência não é profetizar. Não vamos banalizar as coisas divinas, as coisas de Deus. Não, não é nada disso. Uma coisa é chamar as coisas em existência. Eu falo prosperidade na tua vida. Isso não é profecia. Isso é chamar em existência. Profecia é esperar que o eterno Deus fale e você transmitir ao povo, para dar direção à igreja e para dar direção a uma determinada nação, a uma vida que está ali presente. Quer dizer que esta direção é a longo prazo. Direção à igreja. Às vezes o altar está danificado, há pecado no altar, o pregador não está santificado para pregar, o irmão do louvor não está santificado para louvar. Então, o profeta tem esta capacidade de ouvir Deus, de ouvir Deus falar, para então transmitir à igreja. Lembre-se, o eterno Deus deu o dom a essas pessoas, e essas pessoas devem exercitar e desenvolver este dom. Quer dizer que o apóstolo recebeu o dom do apóstolo. Ele tem que treinar, tem que fortalecer o seu dom de apóstolo, tem que estudar, tem que aprender mais sobre o apostolado. O profeta tem que aprender mais a ouvir a voz de Deus. Ele já tem este dom, mas ele tem que aperfeiçoar mais este dom, para que a voz de Deus na sua vida seja mais audível, para que não seja um problema ele ouvir a voz de Deus. Amém? E depois, nós temos o ministério de evangelista. O evangelista, meu irmão, o evangelista é um pregador animado, que transmite uma energia positiva ao povo. O evangelista não pode ser aquele pregador que vem para ensinar com tópicos, com passos, não. O evangelista, ele chega e faz com que o pregador saia da tristeza para a alegria, ou melhor, faz com que o povo saia da tristeza para a alegria. O evangelista é como aquela pessoa que vem transmitir a palavra de Deus. É como se viesse com uma sacola e estivesse a transmitir os presentes que as pessoas gostariam de receber. Porque o evangelista, quando chega, as pessoas gritam, vibram. O evangelista fala das promessas, sacode, o povo louva, salta e tudo mais. Este é o ministério do evangelista. Amém? E depois nós temos o ministério de pastor. O pastor é um grande ministério. O pastor é um... Ele está aí dentro da igreja. Ele é uma mobília dentro da igreja do Senhor. Ele está aí para cuidar do rebanho de Deus. Ele está aí para proteger o rebanho de Deus. Ele está aí para disciplinar o rebanho de Deus. Ele está aí para doutrinar, para obrigar, para ensinar o povo a permanecer na sã doutrina de Cristo. Este é o ministério do pastor. O pastor acompanha a ovelha, cada ovelha. Ele conhece cada ovelha. E as suas ovelhas o conhecem também. Este é o ministério do pastor. O pastor dá vida pelas suas ovelhas. Este é o ministério do pastor. Ele vive ali na igreja, ele está ali na igreja, ele está sempre preocupado com o estado de cada uma ovelha. Este é o ministério do pastor. E depois nós temos o ministério de doutor. Doutor ou mestre. Este é um ministério, é um ministério que o Eterno deu à sua igreja. Ou melhor, é um dom que o Eterno deu à sua igreja. Deus deu aos homens, né? Alguns homens da sua igreja. Mas é necessário que esta pessoa que recebeu o dom de doutor ou mestre exercite, explore este dom que o Eterno lhe deu. Ele já tem o dom de ensinar. Ele já tem o dom de transmitir a palavra de Deus. No entanto, ele deve estudar, deve se formar mais para o dom que o Eterno
o deu unir-se ao conhecimento que ele vai adquirindo segundo as suas pesquisas, segundo o que ele vai aprendendo na escola, na universidade e tudo mais. Então, não é só receber o dom e cruzar os braços, não. Você recebeu o dom do mestre, você deve aprender muito mais para então você poder transmitir. Porque você não pode dar aquilo que não tem. Se você não tem conhecimento, você não pode ensinar a ninguém. Pode até ter o dom de ensinar as pessoas, mas é necessário que você saiba alguma coisa. Porque o Eterno já te deu a capacidade de transmitir, de ensinar. Então você tem que ter algo para ensinar. Para você ter algo para ensinar, você deve aprender. Você deve ir para uma escola bíblica, ir para um curso bíblico e, se puder, vai a um curso médio de teologia, um curso básico, um curso médio, vai a um curso superior e forma-se até o mestrado. Então você ali será verdadeiramente, completamente um mestre. Tens o dom e tens o conhecimento didático. Amém, irmão? Então, reiterando, há pessoas que vão para uma universidade, são formadas, fazem até o mestrado, mas não têm a capacidade de ensinar. Isso é falta de dom. Porque às vezes o que nós precisamos é o dom. Porque há pessoas que vão para a universidade, fazem o mestrado e tudo mais, mas não têm a capacidade de ensinar. Ali há necessidade do dom. É aquelas pessoas que nascem com dom, mas não querem estudar mais, não querem aprender mais. Então é um paradoxo total. Então o que é que temos de fazer? Para você que já tem o dom de mestre, você tem que estudar mais. Você tem que adquirir mais conhecimento para que o dom e o conhecimento andem juntos, para que você possa ajudar a Igreja de Jesus Cristo, os irmãos em Cristo, a crescerem segundo a estatura varonil de Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer ao nosso irmão Israel pela a questão que nos foi formulada. Espero que estejamos a ser ajudadores e que toda dúvida que podia girar na sua mente tenha caído por terra em relação a estes 5 ministérios, em nome de Jesus Cristo. Amém.